Pessoal, vamos lá. Vou improvisar um pouquinho aqui antes de chamar o que nós temos a apresentar para vocês. Poucas pessoas entendem o que é alma russa. Por que eu digo alma russa? Fui correspondente em Moscou, tenho uma enorme fascínio e admiração pelo país, cuja literatura eu consumi, dos grandes clássicos até agora os atuais. Mas quem é que entende o que é a Rússia bem, realmente? E é capaz de dizer que país é esse, como que os russos pensam? Tem alguém que sabe muito bem como é a Rússia. São os seus vizinhos diretos. Eu estou falando da Finlândia. É um país ao qual nós no Brasil temos uma imagem de alguma coisa distante, nórdica, né? Com alta tecnologia, com neve, com saunas, e a gente perde um pouco, às vezes, a compreensão de quanto que a Finlândia importa no jogo geopolítico atual. O presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, ele está no Brasil, manteve uma reunião bilateral com Lula, pouca atenção, vocês percebem, de boa parte da mídia em relação a isso, embora os assuntos tratados são tratados por alguém que realmente pode dizer o que são os russos. É o presidente da Finlândia. Ele conversou conosco, com o nosso repórter, o nosso colega Pedro Nogueira. Ele falou especificamente sobre esse grande assunto. A Finlândia era neutra, depois da invasão, entrou na OTAN. Como é que esse país que passou por isso encara a situação atual? Confira. Whether we had applicated and became a member of NATO, I'm sure that we would be helping heavily Ukraine. That's what also non-NATO European countries are doing all the time, like Norway. So our position in that aspect hasn't changed, but surely our own security policy principles, they have changed, because earlier on we called ourselves not neutral because we were an enhanced partner in NATO, but militarily unaligned country. That was we used, and let's say that we believed, at least I and many Finns believe, that yes, this is our own choice. We develop our cooperation with NATO, with Sweden, and we keep a possibility open to join NATO. But only some 25% of the population thought that we should do it now. That was the situation still in end of 21. But then President Putin demanded that there must not be any NATO enlargement anymore, and that surely affected us. I said it very clearly even then that, well, we can't continue saying that from our own will we stay militarily unaligned. You would have answered to that yes, but Russia forbid to you to do anything else. So that put us thinking, and when they attacked Ukraine, the 25% I described you changed rapidly to 75%. Há um segundo trecho do presidente da Finlândia que se refere às recentes declarações do presidente Lula. Vamos conferir. First of all, President Lula said today, and he has said it several times, that Brazil condemns invasion. And then surely I think everybody shares the opinion that peace is most important. And I say openly that any attempt to get to peace is valuable, but the peace must be just. We have to keep in mind that Russia has attacked and invaded in Ukrainian territory. So a just peace can only be justified peace for Ukraine, which Ukraine accepts. Dois pontos fortes, né, que ele diz na primeira declaração: eu faço o que eu quero, não o que o Putin diz que eu tenho que fazer. E segundo,
paz nos termos que a Ucrânia quiser. Não existe paz sem justiça, paz sustentável no tempo. Essa experiência europeia, a experiência finlandesa, a Finlândia esteve sob uma forte influência russa ao longo da história e teve uma guerra em 1939, né? A Rússia exigiu territórios da Finlândia, ela negou e aí houve uma guerra, eles deram um calor na União Soviética. O Exército Vermelho foi humilhado Inicialmente, aí o Stalin reagrupou as forças e encarou com seriedade a guerra e venceu. E depois, em 41, eles, por causa desse conflito com a União Soviética, eles se aliaram, quer dizer, eles permitiram que os nazistas usassem o território deles, assim como a Suécia também permitiu. A Noruega já tinha sido ocupada pelos nazistas para invadir a Rússia, né, a União Soviética. E aí, depois disso, eles fizeram um tratado de defesa mútua entre a União Soviética e Finlândia, que durou até o fim da União Soviética, mas aí eles já estavam neutros. Que tinha, só, desculpa interromper, mas muito rápido, é só uma coisa técnica. A gente tinha, nessa época, o conceito da finlandização das relações internacionais de um determinado país, que era o reconhecimento da Finlândia, que ela tinha limites da sua soberania nacional por conta do poderio do seu vizinho. Os seus 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia, né? E aí, com o fim da Rússia, em 92, rapidamente eles se apressaram para acabar com esse tratado, obviamente, e que os aprisionava bastante, e fazer só assim, um acordo de que resolveriam as questões de forma pacífica com a Rússia, né? Então, é como você disse, é um país assim que sabe o que é neutralidade e que sabe o que é o momento de sair da neutralidade. Ele tem essas duas experiências. Então, ele pôde ter a oportunidade, imagino eu, de dizer ao presidente Lula o que é de verdade neutralidade. O Brasil não está exercendo uma neutralidade, o Brasil está numa aliança não declarada, na minha visão, na minha análise, com a China e a Rússia e com aquele eixo todo dos BRICS. E o momento de sair dessa neutralidade, quando é moralmente, geopoliticamente necessário sair dessa neutralidade. O relato que ele faz, que eu acho que tem uma característica no nosso país que eu não me canso de prestar atenção nela. Quer dizer, nós brasileiros estamos tão distantes dos principais acontecimentos internacionais, como, por exemplo, esse conflito, e se bem que isso hoje à noite nenhum brasileiro vai dormir achando que um ente querido seu vai matar ou morrer numa guerra dessas, por outro lado, muitas vezes a nossa sociedade tem dificuldade em entender a natureza, por exemplo, de um conflito na Ucrânia. É muito eloquente o que ele diz ali. Até o final de 2021, apenas uma parcela muito 25%. pequena da sociedade ucraniana, ou do eleitor, acho que ela está se referindo ao eleitor, considerava a possibilidade de abandono da neutralidade militar e ingresso numa aliança militar que só tem um grande adversário ali, que é a Rússia. E isto vira da noite para o dia. O que ele está dizendo para nós é o seguinte: houve uma tal transformação da realidade e isto precisa ser levado em conta. Não sei se nosso presidente entendeu o que isto significa, transformação na realidade. Está havendo uma mobilização mundial nos contatos com o Brasil, né? A gente está tendo agora a 20ª Conferência de Segurança do Forte Copacabana, no Rio de Janeiro. Lá está o chefe da inteligência da Alemanha, está o secretário adjunto de Relações Externas da União Europeia, está o ministro da Defesa do Uruguai, e os três disseram da importância de a América Latina, de o Brasil e a Europa entenderem qual é esse momento para a segurança mundial, a necessidade de fazer frente à ameaça russa.